Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje nós vamos trazer muitas notícias sobre o Fluminense, bastidores que Renato Gaúcho revelou, Felipe Melo revelou também alguns bastidores que a gente não sabia, então fica até o final desse vídeo para você ficar bem informado de tudo que rolou ontem no Maracanã, mas antes eu queria pedir sua ajuda, se você não é inscrito no canal Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente, nossa meta agora é chegar aos 11.800 inscritos, sua inscrição aqui conta muito, deixa seu like nesse vídeo aqui e em breve teremos clube de membros aqui no canal. Então você que segue nosso canal, que puder dar essa moral pra gente, em breve você vai poder fazer isso. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje e vamos começar, com algumas revelações bombásticas do Renato Gaúcho. Renato Gaúcho ontem, após o jogo Fluminense e Bragantino, concedeu entrevista coletiva, que é de praxe, todo treinador concede entrevista coletiva pós-jogo, Isso é até um regulamento do Campeonato Brasileiro, acho que só não pode ter concedido entrevista coletiva. Teve um ano que não podia, acho que esse ano não tem nada a ver, mas quando o treinador é expulso. E o que o Renato Gaúcho falou? Trouxe informações importantes. Primeiro sobre Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso que reestreou ontem após um longo período de inatividade. Ele que retornou em janeiro, foi diagnosticado com um problema no coração, teve que ficar um bom tempo afastado e teve seu retorno ontem. E o Renato Gaúcho falou que logo de cara, quando chegou, teve uma conversa franca e direta com o PH Ganso, onde o mesmo revelou para ele que ele está 100% apto para poder voltar a jogar e que ainda não estava no 100% dessas condições físicas, mas estava se sentindo muito bem para sua reestreia. Então por isso que o Renato Gaúcho optou em dar um voto de confiança para o Paulo Henrique Ganso, promovendo seu retorno ontem. Ontem ficou muito nítido que o Paulo Henrique Ganso está bem, recuperado do problema do coração, mas ainda está longe da sua condição de física ideal. Ele que entrou por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo, mas ficou nítido que ele cansou rápido. Mas agora só volta o nosso maestro recuperar a condição física dele de natural, para ele poder voltar a ser nosso camisa 10 e articular muito bem o time do Fluminense. E como a gente sente falta do Paulo Henrique Ganso, não tem nenhum jogador no elenco que se aproxime da qualidade e da forma de pensar igual o PH Ganso. Então, qual que é a nossa expectativa? Que nos próximos dias ele consiga se recuperar bem fisicamente e esteja já disponível até o final desse mês, já 100% dessas condições físicas, e eu acredito que no jogo da próxima quinta-feira ele deve ir para o banco também e deve jogar mais alguns minutinhos, caso tudo dê certo. A gente deve ver mais um pouco do Paulo Henrique Ganso em campo, mas eu gostei de ver o retorno dele ontem, a torcida gostou muito, foi bem legal ver também, ele pós-jogo ele abraçando os médicos, também teve uns bastidores que o Fluminense revelou, dele com a sua esposa, então foi bem legal os bastidores do Paulo Henrique Ganso retornando ontem aos gramados, e agora dá tempo ao tempo, para ele conseguir se recuperar bem fisicamente, até para evitar também ter alguma lesão muscular, que o jogador que fica muito tempo inativo, às vezes quando retorna tem algum problema físico ali, tomara que ele não passe por isso, e vamos ver quando ele vai estar 100% dessas condições para voltar a jogar de titular do Flusão, que faz muita falta. Outro também que o Renato Gaúcho trouxe uma revelação muito importante foi sobre o John Arias. John Arias teve um problema, teve febre no dia antes do jogo, no sábado, na madrugada de sábado para domingo, mas mesmo assim não quis ser poupado. Ele pediu para atuar e atuou e foi mais uma vez um dos nossos melhores jogadores em campo. O John Arias, que é um cara que está muito identificado com o Fluminense, ele sem dúvida nenhuma é um dos nossos principais jogadores já há bastante tempo. Eu até falo aqui no canal que nosso maior reforço para a temporada foi a renovação de contrato do John Arias, porque ele é o cara que impulsiona esse time, ele joga para frente o tempo todo, ele que arma as jogadas, e ontem não foi diferente, foi mais uma boa partida dele, e eu acredito que com o retorno do Paulo Henrique Ganso, ele voltando a jogar na sua função de origem ali, mais aberto pelo lado direito, a tendência é ele render cada vez mais para ajudar o Flusão. E lembrando, o John Arias jogando com o Paulo Henrique Ganso, com o Germancano, todos esses em forma, pode nos ajudar muito. Só lembrança, no passado o Germancano estava machucado, e se a gente não foi rebaixado, a gente deve muito à dupla Paulo Henrique Ganso e John Arias, que resolveram muitos jogos pra gente. O maior exemplo disso foi aquele jogo contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, que o Ganso entra no segundo tempo, dá um passe pro John Arias, que a gente arranca o empate ali, que foi fundamental na nossa recuperação para não ser rebaixado. Então isso é muito importante. E para finalizar, as revelações do Renato Gaúcho pós-jogo, ele também falou sobre Gabriel Fuentes. O Gabriel Fuentes, que vinha sofrendo também, sofreu uma lesão muscular na final do Campeonato Estadual, primeiro jogo, se não me engano, 12 de março, já está próximo de um retorno. O Renato Gaúcho falou que conversou com o departamento de fisiologia do Fluminense e os mesmos informaram para ele que o jogador já vai fazer a parte física, recuperar o condicionamento físico para estar apto a jogar. Então parece que da parte médica ele já está 100%, já pode voltar a treinar, tanto que na sexta-feira ele já foi flagrado no campo, correndo, em torno do campo, fazendo atividades físicas para poder recuperar seu condicionamento físico. E como faz falta o Gabriel Fuentes, ele se machucou no momento onde ele vinha muito bem, ajudando muito o Fluminense, e essa contusão acabou dando chance para o René, que vinha em baixa, mas ontem fez uma partida um pouquinho melhor do que normalmente ele vinha fazendo.
mas realmente o Gabriel Fuentes tá fazendo muita falta e que seu retorno vai ser importante pra gente, pra sequência da temporada aí. Com certeza, quando ele voltar, ele vai ser titular e vai ajudar muito o Fluminense nas competições que a gente tem esse ano, né? Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Super Mundial. E falando em Copa do Brasil, a CBF anunciou nessa segunda-feira a data do sorteio da terceira fase e vai ser na próxima quarta-feira. O horário ainda não foi confirmado, mas normalmente os sorteios da CBF têm um horário sempre para as 14 horas. Então, na próxima quarta-feira, vamos saber quem vai ser o adversário do Fluminense na terceira fase da Copa do Brasil. Essa competição que é muito importante para a gente também, né? Além de dar um valor financeiro muito alto, foi a competição mais importante que o Renato Gaúcho ganhou sendo treinador do Fluminense. Lá em 2007, o Fluminense conquistou a única Copa do Brasil que tem na história sob o comando do Renato Gaúcho, que voltou ali nas quartas de final e conduziu o Fluminense até o título da Copa do Brasil naquela final contra o Figueirense, gol do Roger Machado, hoje treinador do Inter. Então na próxima quarta-feira vamos saber qual o caminho que o Fluminense vai trilhar nessa questão da Copa do Brasil. E já para finalizar esse vídeo, ontem um jogador que movimentou muito, né? Viveu altos e baixos na partida de ontem, foi aplaudido, foi vaiado e terminou o jogo sendo aplaudido. Renato Gaúcho também falou sobre ele, mas teve um cara, né, comentarista, Felipe Melo, que trouxe uma revelação também sobre o Martinelli. Martinelli que ontem foi, quando ele entra em campo, a torcida do Fluminense aplaude ele, depois que quando o Fluminense toma o gol, a torcida começa a vaiar tanto ele, quanto o René, quanto o Freitas, alguns jogadores que estão muito marcados pela torcida, mas no final, a última bola do jogo, ele mete o gol da virada do Fluminense e sai de campo aplaudido. O Renato Gaúcho, inclusive, pós-jogo falou, cara, vamos ter mais paciência com o nosso time, que tenho certeza que a gente vai evoluir. E falando aqui, isso citou o exemplo do Martinelli, que a torcida começou a vaiar, depois ele fez o gol e a torcida aplaudiu o Martinelli. E o Felipe Melo, depois, né, no seu Instagram, postou um vídeo falando que o Pepe Guardiola, após a final do Mundial Interclubes, pediu informações sobre o Martinelli, falando que ele é um jogador muito bom, que sabe sair para jogar, então falando que a torcida tricolor deve sim valorizar mais o Martinelli. Qual que é a minha opinião sobre o Martinelli? A gente já viu, no sábado a gente fez uma live, deu um debate muito grande, foi até legal, né, no chat, alguns gostando do Martinelli, outros achando que o Martinelli deve deixar o Fluminense. A minha opinião aqui, que eu falo no Falando de Flu, é o seguinte: para mim o Martinelli é um bom jogador. Ele não é um craque, ele não é um jogador do nível do André, mas ele é um bom jogador. E que o dia que ele deixar o Fluminense, vamos sentir falta. Eu acho que o Martinelli está para o Fluminense igual o Arouca estava anos atrás. Ele é um jogador que foi revelado no Fluminense, que vai conseguir, de certa forma, entregar algo para o Fluminense, mas ele não vai ser o protagonista. Ele vai ser um jogador ali mediano para bom. Então a gente tem que ter realmente uma paciência com o Martinelli. Eu acho, né, quando eu falo assim pelo lado analista, que o melhor caminho para o Martinelli realmente era deixar o Fluminense, porque ele já está queimado com a torcida fica de sacanagem com ele, chamando de Mortinelli e tudo mais, só que ele é um bom jogador. E o dia que ele sair do Flusão, eu tenho certeza que muitas pessoas vão sentir falta do Mortinelli, como o pessoal fala. Porque, olha, ele tem apenas 23 anos, 24 anos. Ele já tem mais, acho que tem mais de 250 partidas com o Fluminense. É o jogador que tem mais participações em competições sul-americanas com a camisa do Fluminense. Ele é titular do Fluminense desde 2020. Ou seja, alguns momentos ele chega a oscilar sendo reserva, mas a maior parte do tempo ele foi titular com a camisa do Fluminense. Então ele merece o nosso respeito. Ele é um bom jogador. Só que realmente, às vezes ele acaba cometendo alguns erros. Eu acho que ele tem muito problema psicológico. Se ele começa bem um jogo, ele vai muito bem. Mas se ele erra a primeira bola, ele tem uma baixa ali na autoestima dele, que ele começa a ficar com medo de arriscar. Ontem, no meu ver, ele foi um dos melhores em campo. Para mim foi o melhor em campo, o Martinelli, tá? Ele conseguiu desarmar muito bem, ele conseguiu criar muito bem, ele fez o gol da nossa vitória. Só que, tipo assim, quando o time tomou um gol, ele já estava cansado ali e visivelmente ele ficou um pouco abatido com a adversidade da torcida. Mas eu acho o Martinelli um bom jogador. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo. Queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa seu like aqui, compartilha com mais algum amigo seu tricolor. E mais uma vez eu falo pra vocês, em breve teremos clube de membros aqui no Falando de Flu e eu conto com a sua ajuda. Se você puder ser membro do canal, em breve a gente vai estar lançando o nosso plano de membros aqui. E se você puder dar essa moral pra gente, já vai se organizando aí, vai ser muito legal você poder ajudar e ainda ter benefícios exclusivos aqui no canal Falando de Flu. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Saudações tricolores e até a próxima.